Se você tem sua Bíblia, abra no livro de Gênesis, no primeiro livro da Bíblia, no capítulo 21, e a partir do versículo 14. Gênesis, capítulo 21, versículo 14. Diz assim: Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e tomou pão e um odre de água, e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino, e despediu-a. E ela foi-se andando errante no deserto de Beceba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores, e foi-se e assentou-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de um arco, porque dizia: que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente, e levantou a sua voz, e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar, desde os céus, e disse-lhe: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz, desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço, e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi-se, e encheu odre de água, e deu de beber ao moço. E era Deus com o moço, que cresceu, e habitou no deserto, e foi flecheiro. E habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. Podeis sentar. Esta passagem, eu acredito que ela já é bem conhecida para você, pois trata-se uma história que é da família de Abraão e Sara. E a gente sabe que Sara era estéril. E naquela época era conveniente que a serva ela fosse dada ao esposo para assim ele também tivesse condições de florir se a sua descendência viesse a crescer. E Agar, ela foi concedida a Abraão para assim acontecer. E ela teve um filho e pôs o nome de Ismael, que quer dizer Deus ouve. Então Deus está te ouvindo. E Agar, ela era nada mais que serva, escrava. Escrava o que faz? Obedecer. Ela era também estrangeira. E estava ali em terras estranhas. Mas ela estava na casa de Abraão. E com certeza a casa de Abraão era natural falar com Deus. Eles eram crentes. E ali ela cresceu também ouvindo do Senhor. Ou melhor, esteve ali um longo tempo ouvindo do Senhor. Porém, chegou um momento providenciado por Deus, porque tudo que acontece é o Senhor que provê. E em tudo ele tem uma resposta, embora a gente não saiba o que ou qual a resposta, mas ele tem uma resposta para cada indagação. E ali estava Agar, já com seu filho, já era um pré-adolescente. E houve ali porque Sara também, com o tempo, ela também veio a engravidar. E o seu primeiro filho teve o nome de Isaque. E entre os irmãos houve um momento de desconforto. E Sara pediu a Abraão para que despedisse aquela serva. E também, no controle de Deus, Deus também permitiu. Abraão talvez nem queria aquilo, porque ele iria despedir um dos seus filhos. Mas o Senhor afirmou para Abraão: vai, deixa ela ir. E assim, como a palavra do Senhor diz aqui nesta tarde, Agar, ela foi despedida pelo seu Senhor e pela sua serva, apenas com um pouco de água, um pouco de pão e, vamos dizer, uma criança. E ela saiu totalmente errante pelo deserto afora, deserto de Beceba. O que é que tem no deserto? Solidão, tristeza, desamparo, não tem proteção. E aquela mulher, a palavra de Deus diz que ela saiu errante pelo deserto. E chegou um momento que ela não tinha nem água e nem tinha pão. Como sobreviver no meio de um deserto, sem alimento, sem provisão, sem alguém para chamar, sem socorro?
Mas ela estava ali. Agora tinha um grande diferencial. Os olhos do Senhor estavam acompanhando Agar e o seu filho. Porém, o desespero entrou na sua alma quando ela se viu sem água e sem pão. O que ia fazer com seu filho? A clamar, a chorar. Não tem solução. Ela esqueceu dos seus sonhos. Ela esqueceu da sua promessa. Porque Deus disse que dele também iria ter uma grande nação. Mas o desespero fez com que Agar não se lembrasse disso. Ela estava no deserto. Se ela olhasse ao redor, só via areia. De noite era frio. De dia era o sol escaldante. Estava ali ela, pensando que estava desprotegida. A olhar para o filho, sem condições, sem esperança, ela simplesmente não, vou deixar esse menino aí e olhar o só de longe. Você já imaginou o que se passava ou o que se passou no coração de Agar? Como era aquela imagem de ver o seu filho a chorar, a clamar e não ter o que fazer? Agar também chorou. E veja a providência de Deus. A providência de Deus é instantânea. É na hora que você clama, que você olha para o céu, que você diz, Jesus, vem aqui, porque eu estou precisando agora. E a Bíblia diz que Agar, ela levantou a sua voz e chorou. Eu vejo aqui dois choros. O choro de uma criança e o choro de uma mãe. E diz a palavra de Deus que Deus ouviu o choro do menino. E o que Deus fez? Entrou em ação. Porque ela chegou no seu limite. Não tinha mais condição, ela chegou no seu limite. Agora é só tu, Senhor, porque aqui eu vou morrer, vou perecer, não tem saída. É deserto, não tem água, não tem pão, não tem abrigo, não tem amigo, não tem ninguém. E quantas vezes nós estamos assim? Mas ela estava ali. Ela estava com a voz dirigida certamente ao Senhor e chorando. Aí Deus disse assim, mandou o mensageiro do céu. O anjo de Deus desceu do céu, é assim que a palavra do Senhor diz, e perguntou a Agar, que tens? Que tens, Agar? Por que tu estás aí sentada neste lugar? Não foi aí que eu te mandei. A direção de Deus é para prosseguir. Seja no deserto, seja no vale, seja na montanha, é para prosseguir. Ele ouviu a voz do menino. Que tens, Agar? Não temas, não tenha medo, Agar. Eu cheguei, a providência chegou. E ele disse, levanta-te, ergue-te daí. Aleluia. Pega na mão do menino e olha agora à tua frente. As lágrimas de Agar não permitiu que ela visse água à sua frente. E foi preciso que o anjo do Senhor descesse com a mensagem do céu. Agora dirige o teu olhar e vê o poço de água. Provisão de Deus. E o que aconteceu? Ela encheu seu odre, deu ao menino, ela se levantou, ela ergueu, ela pegou na mão do filho, ela foi até o poço que estava à sua frente, encheu seu odre, levou para a criança que estava em pranto, que estava chorando, e chegou à solução, porque Deus abriu os seus olhos. Eu não sei onde você está, qual deserto que você está. Eu só sei de uma coisa, que Deus é Deus do deserto também. Deus, Ele vê, Deus, Ele... Aleluia! Deus, Ele vê, Deus, Ele ouve e Deus, Ele provê. Eu não sei o que está acontecendo na tua vida. Eu sei que Deus, Ele tem solução. Deserto pode ser aí no hospital. Deserto pode ser aí no teu trabalho. Deserto pode ser dentro da tua casa. Deserto pode ser internalizado, onde ninguém vê. Mas Deus conhece você por dentro e por fora. Deus sabe o motivo das tuas lágrimas. Aquilo que está te preocupando não te deixa dormir, não te deixa quieto. Ele está também neste deserto.
Agar, ela tinha sonhos, mas o seu desespero não permitiu que ela lembrasse desse sonho. Ela também tinha promessa, mas ela esqueceu da promessa, porque a tristeza fez com que ela esquecesse disso. Mas Deus é Deus que provê. Deus é o Deus que faz, que chega no momento certo e chama pelo teu nome, porque Ele te conhece, sabe onde tu mora, sabe o teu nome, sabe a causa, e Ele mesmo provê. Ele tem aquilo que tu queres, que tu precisa. Agora é preciso. Agar, ela se sentia desprezada, desprotegida, rejeitada. Não sei se você se sente assim, mas ela se sentia desta forma. Sabe de uma coisa? As lágrimas de Agar, as lágrimas do menino têm valor para Deus, assim como as suas lágrimas também têm valor para Ele. Talvez alguém não dê valor a você, mas Deus dá valor a você. Deus é Deus do impossível. Deus do impossível. A Bíblia relata vários tipos de choro. E para cada um o Senhor teve a resposta certa. Jesus teve resposta para o choro da viúva de Naim. Jesus teve resposta para Maria e Marta, as irmãs de Lázaro. Ele só disse assim: onde o puseste? Onde o puseste? Para a viúva de Naim, ele disse: não chores. Aleluia. E a resposta foi na hora. Aquele filho ressuscitou. Onde o puseste? Me diz onde ele está, que eu vou até lá. E Jesus foi. E Lázaro ressuscitou. O rei Ezequias estava prestes a morrer, mas ele só virou para o lado da parede e falou com o Senhor. E a Bíblia diz que ele chorou muitíssimo. Agora vem Isaías, recebe a ordem do Senhor, volta para Ezequias e diz a ele que eu vou dar mais 15 anos de vida, porque o Senhor viu as lágrimas do rei Ezequias. Você pensa que Deus não está lhe vendo? Você pensa que Deus não está vendo que você está chorando por dentro? Ele te vê, Ele sabe e Ele tem a solução. E olhando para o mundo atual, a gente vê que o mundo está chorando. Nós temos passado por situações difíceis, onde ficamos totalmente reservados, totalmente enclausurados dentro de casa, sem ter o que fazer. O mundo ainda está chorando. Nós temos visto, nesses últimos momentos que temos passado, pessoas que têm perdido entes queridos, pessoas que estão nos hospitais e a medicina não tem mais solução. Nós temos visto também as guerras que têm acontecido. Quantos choros, quantas pessoas estão órfãos de pai e de mãe, quantas crianças desamparadas, mas o Senhor está vendo o clamor da sua igreja em favor da nação, em favor do mundo. As lágrimas estão chegando no trono do Senhor. E assim como Ele mandou resposta para Agar e resposta a todos aqueles que choraram aos seus pés, Ele também tem resposta para você, pois Ele conhece o motivo das tuas lágrimas. Até agora tenha direção. Não fique se sentindo desprezado ou desprezada sem solução, porque o Senhor tem solução. Às vezes chegamos ao limite, assim como Agar, ela chegou no seu limite. E aí é neste momento que Deus chega para fazer o milagre, para trazer a solução, porque o nosso Deus, Ele vê, Ele ouve e Ele também providencia, porque Ele é Deus provedor. Ele é Deus que providencia aquilo que você está precisando. Aleluia! Exaltado seja o nome do Senhor. Agar, ela foi despedida do seu senhor e da sua senhora, a quem ela foi comprometida para lhe ajudar, para lhe servir. E quantas vezes talvez ela escutou de Sara, que também contava as suas necessidades, porque elas eram confidentes, eram para isso. Ela ajudava nos serviços domésticos, mas ela foi desprezada e tirada, jogada. Você está se sentindo desprezado? Você está se sentindo desprezada? Tem um Deus que acolhe. Tem um Deus
Deus que estendeu as suas mãos, os seus braços na cruz do Calvário para abraçar a toda a humanidade. E eu digo para vocês nesta tarde, Jesus também chorou. Jesus também esteve no deserto. Assim como foi falado também nesta tarde, Elias. Moisés, ele viveu no deserto por 40 anos, mas foi uma experiência com Deus. Então viva essa sua experiência com Deus, porque Deus está te ensinando e Deus está te dando livramento. Agora faz a tua parte, porque há uma necessidade. Deus está falando ao teu coração, mas é preciso que você se disponibilize para deixar Ele trabalhar neste teu deserto que tu estás vivendo, porque Ele é um Deus fiel, verdadeiro. Ele é o Deus que fala. Ele é o Deus que vê. Ele é o Deus que se move. É o Deus que tem mensageiros dos céus. E quando Ele ordena, desce com a bênção. Desce com a resposta da tua oração, do teu clamor. Você não vai morrer. É apenas experiência de Deus contigo na terra. Aleluia, exaltado e engrandecido seja o nome de Jesus. Deus, Ele tem o lenço certo para enxugar as tuas lágrimas. Creia que Deus está fazendo milagre, que Deus está fazendo maravilha, que Deus é o Deus verdadeiro, o Deus único. Ele é único, não tem outro. Existem vários deuses e existem muitos ídolos que são tidos como deuses também, mas nenhum desse faz maravilha e faz milagre. Mas o nosso Deus, esse faz milagre. E o que é milagre? Não se explica. Não se explica, não tem um conceito, não tem uma palavra que exprima o que é milagre. Milagre é Deus agindo na tua vida. Deixe Deus trabalhar. Deixe Deus enxugar as suas lágrimas, porque Ele tem o controle da tua vida na palma de suas mãos. Exaltado e engrandecido é o nome de Jesus. Quantas H existem na vida? Quantas H estão por aí desprotegidas e pensando que não tem solução? Isso é porque você não colocou nas mãos do Todo-Poderoso o que pode fazer, o que Ele pode fazer. O que você sente, Jesus também já sentiu um dia. Ele já chorou, como eu já disse, já ficou no deserto, mas foi para nos dar exemplo que Ele sobreviveu. Ele é um Deus que salva. Ele precisou ficar no deserto para que hoje você soubesse que tem alguém que sente a tua dor. Aleluia! Sente a tua dor, dimensão profunda. E Ele deixou alguém aqui na terra para aquilo que você não pode dizer, que as lágrimas não sabem expressar. Tem um amigo fiel chamado Espírito Santo de Deus. Esse que conhece a tua vida. E quando tu não podes mais falar, a Bíblia diz que Ele dá gemidos inexprimíveis, mas chega diante de Deus e a resposta desce. Então creia nesta tarde que Deus está fazendo o movimento do céu dentro da tua casa. Milagres irão acontecer. Eu sei que tem deserto também nos hospitais, desertos que estão lá nas salas de cirurgia, mas Ele é médico por excelência e Ele continua fazendo milagre. Então aceita este Deus, que Ele enxugará tuas lágrimas. Ele está no deserto contigo e Ele vai fazer o nome dele ser engrandecido na tua vida.